A Isis, além de terapeuta, ela também é musicista, né? Olá, querida. Oi, Tudo bem? tudo bem, querida? Gratidão, viu, Mari, pelo convite. Estou bem feliz. Ah, eu também. Tô bem feliz aí que você topou participar. Você colocou a câmera na horizontal e agora você tá de lado. Tô de lado? Sim, Eu acho que eu não vou se conseguir mudar você. essa câmera. Ah, então tudo bem, tranquilo. Fica até meio assim, mas eu não sei também como que muda. Deixa eu ver. Eu acho que dá. Não, sabe o que você pode fazer? Você tá O vendo no quê? canto, no canto inferior Tô, direito, tem um negócio ali que são duas setas. Aperta esse, que eu tô acho que apertando. muda. Vamos ver Apertei. se mudou. Ah, não mudou. Eu acho que é para mudar a câmera frontal e a câmera Ah, pode de ser. trás. Fica muito difícil assim. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Acho que deu, mas eu não sei se ela tá estável. É, ela não Isso, assim está. tá legal. Peraí, querida. Ela estava num suporte, né? Eu tô usando um tripé que o Thiago fez, assim, é meio improvisado, Na realidade, eu porque é tenho um assim, né? tripé. É esse tripé que eu estou usando, só que esse tripé, ele só tem essa posição de câmera, eu não consigo mudar ela, ela só fica na horizontal, sabe? Ela não fica na Entendi. vertical. Mas acho que Mas eu ó, agora consegui. deu certo. Então É, tá, agora ó, deu certo. Que bom. Bom, eu acho que já consegui pode aqui. começar você já pode começar se apresentando e também seria legal você, junto com a apresentação, já dizer assim, como você chegou, né, a trabalhar como terapeuta, o que te interessou, e aí a gente já começa a falar sobre os temas que a gente combinou. Pode ser? Ok, querida. Bom, Beleza. acho que a gente consegue agora, né? Tá. Sim, tá bem legal. Olha, primeiro de tudo eu quero agradecer, Mari, esse seu, essa sua disposição, né, de poder compartilhar com a gente também esse momento, né, de a gente poder expor todo o conhecimento que a gente tem, ou mesmo que a gente está vivendo, né, com relação a esse tema de saúde, alimentação, todas as coisas que vêm para contribuir mesmo nesse momento, né, que a gente está num momento de limpeza, de introspecção, mas ao mesmo tempo um momento Uhum. coletivo, né? De olhar para dentro, mas também Tá. coletivo, né, Nossa, querida? perfeito. E gratidão, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu sou Isis Serrano, eu sou acupunturista e me especializei em medicina tradicional chinesa e medicina japonesa, coreana, enfim, as medicinas orientais. Por 10 anos eu trabalho com isso, né, com terapia. Eu era professora, na realidade, eu sou bióloga de formação, mas eu dei muito tempo aula, né? E fiz todas as minhas pós-graduações, tal, mestrado, doutorado, pós-doc, né? E depois resolvi ir para essa parte mais holística, alternativa, que é a acupuntura. Aí eu larguei tudo que eu fazia para poder me dedicar a isso, porque é o que realmente eu vim para fazer, sabe? Aquela coisa de coração, Sim. de alma que você vem para Você se contribuir assim, encontrou, desse né? jeito. Você se encontrou aí, né, Encontrei, nessa profissão. encontrei. E tem o lance também da música que traz a cura pra gente, né? A música entrou na minha vida para me curar. E depois eu fui trabalhando com meu super parceiro, com o Helder, que a gente foi trabalhando essa parte também, né? De mantras, que tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje das medicinas orientais, né? Legal, Começou lá no Tibete, legal. começou lá na Índia, mas tem tudo a ver, né? Esses mantras que a gente tenta colocar na nossa vida diária, e nem que seja na meditação ou mesmo no canto, né? Para trabalhar essa dualidade que a gente tá e de repente tentar harmonizar tudo isso dentro da gente, né? Sim, total. E o que a gente ouve, o que a gente lê, o que a gente vê afeta muito a nossa energia, né? E esses sons terapêuticos, né?
que É, inclusive você também trabalha com isso, né? Através do Luz Harmônica. Tem até vídeos também dela ali no meu canal, no meu perfil, no perfil dela também, pode dar uma olhada, que é bem importante ouvir isso também, né? Nesse momento, assim, a gente prestar atenção no que a gente está colocando no nosso corpo, né? E isso vai além de alimento ou não, né? sim. E os mantras, eles são tão antigos, né? Assim, eles podem ser falados, né, na língua que for, no aramaico, né, no sânscrito, no hindi antigo, chinês, tibetano, mas assim, eles nada mais são do que portais que vão se abrindo e a gente vai entrando em frequências diferentes. Para limpeza, para cura, para harmonização. Então, se as pessoas soubessem a importância de um mantra, pode até ser em português. Por exemplo, eu sou luz. Eu sou luz é um mantra fortíssimo. Pode até ser cantado, entoado com japamala, é, mas são portais que você vai reconhecendo aquilo em você, até você se tornar aquilo. É muito gostoso, né? Sim, bacana. Mas e Então, aí? Vamos. vamos, com relação às medicinas orientais, né? É, sim. É, Porque tá tudo conectado, né? Isso da tudo, música, porque não tem como tudo. não fazer com música também, né? Exatamente. As medicinas orientais muito antigas, quer dizer, ela nem começou na China, Japão, Tibete, não. Começou lá no Antigo Egito. Antes disso, começou lá na Atlântida e na Lemúria, onde essas civilizações eram muito avançadas aqui, né, na Terra. E ela veio trazendo informações interessantes para que a gente pudesse harmonizar o nosso microcosmo, que é o nosso corpo humano, com relação ao macrocosmo, que é o universo, né, que é o local maior que a gente vive, por nós mesmos. Assim, a nossa auto cura no sentido de a gente mesmo que tinha que entrar nesse sistema e tentar harmonizar tudo, né? Então, as medicinas orientais elas vieram justamente para mostrar que a gente é o co-criador de tudo isso dentro da gente. Sempre foi assim. No Antigo Sim, Egito, eles usavam muito, por exemplo, microsistemas na medicina. O que são microsistemas, né? Na mão, usando todos os pontos de mão, eu consigo trabalhar o corpo todo. Aqui, a mesma coisa na orelha. Se eu uso a minha orelha como se fosse um bebê de ponta cabeça, ó, aonde eu tenho a cabecinha dele aqui, ó, as costinhas dele aqui, então é como se fosse um bebê de ponta cabeça. Eu também consigo tratar o meu corpo todo. Se eu pego o meu pé, a planta do pé e o dorso do pé, eu também consigo tratar meu corpo todo. Se eu pego o meu abdômen ou as minhas costas, eu também consigo tratar o meu corpo todo. Então, lá desde o Antigo Egito, eles acreditavam que a gente funcionava como uma medicina holográfica, que é assim, um ponto pequeno do corpo conseguia tratar todo o corpo. E assim foi vindo um monte de registros e de informações para a gente até os dias de hoje. É claro que depois a medicina ocidental, né, ela ela veio mais fortemente quando o Hipócrates, né, começou a trabalhar mais a parte de é, aprendizado, né, da anatomia, da fisiologia, no caso dos gregos, lá abrindo os cadáveres, tudo, né? Aí começaram a vir os adventos das medicinas mesmo, né, dos medicamentos, anestesia, tudo isso. E essa parte oriental acabou ficando deixada um pouco de lado, né, porque começou a vir coisas técnicas mais rápidas, vamos dizer assim, o remédio. O remédio cura a dor em meia hora, né? Mas se sim. você É uma coisa mais imediata, né, também, assim, tá tratando mais o sintoma. E isso que você falou, né, você deu o exemplo da orelha, que, por exemplo, em lugares da orelha a gente consegue trabalhar partes da coluna, porque tá tudo conectado, né? Tipo, na isso, própria íris também, né, que, tipo, eu já fui numa iridóloga, que eu até já comentei isso. isso, que ela tira uma foto da íris e ela consegue ver quais partes, quais órgãos do nosso corpo estão, assim. E isso não é uma coisa, assim, que a gente está falando que é esotérico, que não é não sei o quê, que é viagem. Não, dá para identificar, sabe? O nosso corpo funciona assim.
E a gente Isso, tem que entrar em contato com o nosso corpo para a gente perceber como que cada coisa tem uma função, sabe? E como ele exatamente. funciona. Não é um bicho de sete cabeças, né, também. Porque às vezes a gente acaba deixando só para o médico cuidar do nosso corpo, uma pessoa externa, e não. A medicina oriental, ela traz o empoderamento da gente cuidar do nosso corpo, né? Da gente Uhum, entender como ele funciona e como certas nuances alteram, né, o sistema todo, né? Mas sim. enfim. Sim, então, falando desses microsistemas, né? Eles, quando a gente começa a ativá-los de alguma forma, você vai condicionando o teu corpo a receber aquela identidade de novo, né? Aquela Legal. força maior que ele tem dentro dele de entrar em equilíbrio, expulsando tudo que ele não quer dentro dele. E isso, Uhum. as doenças, as deficiências, os excessos, tudo isso. É a mesma coisa que todo Uhum. mundo, né? Eu estou prestando atenção nas conversas de muitas pessoas. Ai, eu não posso mais comer isso, não posso mais comer aquilo. Ai, meu Uhum. Deus, eu acho que eu estou já com intolerância à lactose, a glúten, eu tenho intolerância a alguma coisa, eu preciso fazer algum tratamento. Na realidade, é o corpo se expressando e mostrando, Exato. falar, eu não quero mais isso não vale mais a pena ser ingerido. Eu vou ter que mudar minha alimentação, mas Exato. não porque eu estou doente, é porque ele Exato, está porque a maioria consciente. das sim, porque a maioria das pessoas não se alimentam bem e se alimentam com coisas assim que são bem tóxicas. E agora que o nosso corpo está elevando a vibração, a gente está conseguindo responder melhor a isso. Não é que você é intolerante a glúten, não é É, que você não pode comer nunca mais pão na sua vida, mas é que a farinha branca, ela não é, ela é transgênica, ela não é feita para o corpo sintetizar e agora o corpo responde, né? Claro que é, durante alguns anos a gente consegue ter uma alimentação péssima e o corpo não fazer nada. Mas é quando exato. acontece aquela inflamação que aí a pessoa começa a mudar a alimentação, quando é aquele caso de vida ou morte, né? É, Então, é essas nuances, né? Mas é legal entender, assim, porque o corpo das pessoas, no geral, está passando por uma purificação mesmo, né? De não tolerar sim, mais esse tipo exatamente. de alimento, né? É. E as pessoas que ficam observando isso mesmo, sem reagir a tudo isso, né? Ah, eu tô doente, tô. Elas conseguem muito mais trazer o equilíbrio para dentro delas. Por exemplo, existem alguns alimentos, né, que podem ser utilizados para você, por exemplo, descalcificar sua pineal, para você Uhum. regular sua tiroide, para fazer sua suprarrenal, que são todas as glândulas importantes do corpo, né? Trabalhar Uhum. bem. Então, assim, tudo para alimentação. Por exemplo, a pineal, né? Que é aquela glândula que a gente tem, que é do tamanho de uma ervilha hoje, né? Se você Uhum. traçar uma linha reta aqui no terceiro olho, uma linha reta bem na ponta da cabeça, você chega na glândula pineal. Aí, os médicos, eles falam que a glândula pineal, ela é simplesmente uma glândula que produz um hormônio chamado melatonina para você regular o ciclo circadiano do corpo. O que que é isso? O ciclo de acordar, de dormir, de ter fome, Uhum. de ter sede. Só que não. A medicina oriental, ela já comprovava desde o Antigo Egito, lá e principalmente na China, que a pineal é uma glândula importantíssima para a gente entrar em conexão com os nossos corpos mais sutis e com o nosso eu superior, ou seja, uma versão nossa muito perfeita, né, que traz informações para a gente do que a gente deve ser aqui, expressando o que a gente veio expressar aqui, né? Então, dou um exemplo para você, Mari. Os E grãos, da por exemplo, grãos tireoide? de E da tireoide, por exemplo? O que você poderia tireoide, dizer da tireoide? ovo, por incrível que pareça, ovo, todos os peixes de água salgada, camarão, algas marinhas, todos esses alimentos, eles regulam a tireoide. A pineal, por Legal. exemplo, glândulas, todos os grãos, por exemplo, grão de bico, lentilha, ervilha, todas as leguminosas, castanhas, sementes, frutas vermelhas, tudo isso consegue descristalizar e regular a pineal. Olha só, né? E na Legal. época, os antigos já usavam isso junto com terapias corporais, que são as medicinas orientais. O que são as terapias corporais? Uhum. Acupuntura, ou a acupuntura é uma das terapias da medicina tradicional chinesa, por exemplo, mas tem a Uhum. reflexologia da mão, a reflexologia do pé, tem a reflexologia da orelha, que é a auriculoterapia, tem a reflexologia da língua.
A gente consegue também fazer diagnóstico olhando só a língua, assim como você falou, Mari, que dá para fazer diagnóstico olhando só a íris. E Uhum, nisso, a gente vai vendo o que que o nosso corpo está precisando eliminar e o que que o nosso corpo está em deficiência para colocar, no sentido energeticamente falando, né? Porque os canais de energia que banham o corpo internamente, eles vão nutrir tendão, vão nutrir músculo, vão nutrir o sangue, vão nutrir os órgãos. É a mesma coisa dos nadis, que são os canais de energia dos indianos, que trabalham na Ayurveda, que também é uma medicina oriental, né? a Mari vai falar sobre a Ayurveda Ah, no que na última legal! semana de junho. Que joia! Vai ser Sim. muito bom, porque tudo isso vai complementar a medicina tradicional chinesa, por exemplo, japonesa, porque na realidade o nosso corpo físico ele é a energia condensada, que está em Uhum. 3D, vamos dizer assim, né, numa dimensão. E os corpos sutis, como o nosso corpo, por exemplo, mental, emocional, que faz parte da nossa aura, né, essa mistura de corpo Uhum. físico, corpo etérico, mental e emocional, tudo junto dá a nossa aura. Mas assim, a gente está muito congestionado de forma a pensamento hoje de medo, Uhum. de preocupação, porque vai perder o Sim. emprego, preocupação com a família, preocupação em pegar o vírus, preocupação. Então, tudo isso vai acumulando dentro do corpo, porque o nosso corpo ele tem zilhões de células e todas essas células têm uma memória, né? E Uhum. essa memória Sim. celular, ela precisa ser limpa de tempo em tempo, para você não ficar com a sujidade da Sim. doença, né? E deixar a energia do corpo circular e não ficar estagnada. Por exemplo, sei lá, às vezes tem pessoas que vão fazer uma massagem e tem um nozinho. Tem pessoas que a hora que solta o nó pode até chorar, assim. Por quê? Porque é uma coisa que está acumulada. Pode ter sido uma coisa, uma memória ou algo assim, algum trauma que não dá muito bem para explicar porque é uma coisa mais sutil que é do corpo, né? Que nem você falou, que é celular isso, né? Uhum. Só E para, é tipo, mesmo. para os mais céticos, né? Do tipo assim, não é uma coisa tão esotérica assim, sabe? Tipo, tem um Não. fundamento. A medicina oriental, ela é milenar, sabe? Então, a gente precisa resgatar esses conhecimentos antigos também, sabe? E aplicar hoje em dia e ficar menos dependente dos remédios, né? Não que vai substituir os remédios, mas é legal ver outras coisas, outras Também maneiras acho. de se curar, né? Também acho. Eu acho que assim, a OMS, quando reconheceu todas as terapias orientais como terapias válidas para ser utilizada nos hospitais, por exemplo, do Ocidente, né, da Europa, da América Latina, da América do Norte, né? Foi muito bom, Uhum. porque assim, são práticas integrativas que vão complementar a medicina tradicional Sim. ocidental. É claro que quando a gente dá mais ouvido, né, vamos dizer, a gente entra mais a fundo no estudo das terapias e da medicina oriental, a gente vê que por si só essa medicina ela é curativa, é uma autocura que você pode proporcionar em você. Sim. E isso é importante porque é que nem eu volto para aquilo que eu falei, né? É um empoderamento a gente descobrir que a gente pode se curar de uma doença e não ficar à mercê de Uhum. algo que vai acontecer, sabe? O nosso corpo é extremamente complexo, inteligente e a gente consegue se programar o corpo para fazer muita coisa, sabe? Eu vejo que daqui a 100 anos as pessoas vão estar muito mais evoluídas em relação ao nosso corpo, que é um avatar, digamos assim, né? Pode Só que crer. a gente não é ensinado a cuidar desse avatar, digamos Não. assim, né? Sabe o que acontece? A gente também delega para outras pessoas esse cuidado. É claro que quando você está Uhum. no SOS, você vai procurar alguém para poder. Só que Sim, depois você tem condição de poder fazer a manutenção da sua saúde através da alimentação e através da própria respiração, né? A gente vê, por exemplo, a medicina oriental, ela preza muito as técnicas energéticas corporais, não só a massagem, que é o Do-in, o Shiatsu, o Tuiná, Ama, são várias, né, massagens orientais. Tem a massagem ayurvédica, que depois a nossa colega vai falar também a respeito, né? Mas tem também os exercícios que a gente pode ir fazendo, por exemplo, Qigong, Tai Chi, Kung Fu.
A meditação, né? A própria meditação, a respiração rítmica. Por exemplo, a respiração rítmica para a gente, ela é excelente. Quando a gente perceber que a gente está entrando num estado ansioso, por ver um monte de coisa acontecendo agora, que a gente não pode ficar muito reativo nisso, né, Mari? Eu acho que a gente tem que ficar observador de tudo isso, não tomar partido de nada, porque isso é uma coisa que está acontecendo agora no mundo, né? Nível mundial, nível de Brasil, enfim, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, por causa do fechamento de ciclo planetário. Então, quanto mais centrado a gente conseguir ficar no nosso corpo, na Uhum. nossa saúde, com a nossa mente mais retilínea, só observando, não reagindo emocionalmente a tudo isso, mais forte a gente fica para tentar ser uma contribuição para os outros também. Porque é Sim. importante. Porque tem muita gente surtando aí, né, Mari? Sim, e como tem, as pessoas estão com essa energia do ódio e da revolta, e que há motivos para isso, né? Porque há uma limpeza Uhum, que está fazendo, mas a gente ajuda absolutamente. muito mais a gente estando centrado do que entrando nessa energia. Não quer dizer que a gente Isso. não perceba causas sociais e tudo mais, mas é mais Exatamente. no sentido de que, por estarmos conectados, a gente precisa estar bem para poder E ajudar o todo, o próximo que talvez não esteja tão bem, sabe? é exatamente isso. Isso E é o controle que a gente tem sobre nossas emoções e sobre nossa mente. É o que os monges tibetanos faziam lá, né, uhum, há éons de existência, né, lá os yogis sim, também. Por quê? É claro, a gente não vai ficar alienado às coisas que estão acontecendo, mas nós vamos observar tudo isso e tentar tirar o maior proveito disso tudo e das pessoas que estão ao nosso redor, tentar trabalhar também o coletivo, né? Nesse sim. caso, assim, de, olha, o que que eu posso contribuir para essa pessoa para ela não ficar ansiosa, para ela não ficar apavorada, né? Para ela tirar um pouco Uhum. essa revolta do coração. Então, assim, a medicina oriental ela é ótima porque é isso, você pode trabalhar pontos, né? Uhum. Onde você vai trazendo a homeostase para o teu corpo, tirando um pouco esse registro de memória celular e deixando dissolver tudo isso. Porque tem coisa que Será que você não teria como a precisa gente guardar. fazer? Será que teria Oi? como a gente fazer uma prática? Será que teria como a gente fazer uma prática com todo mundo que está participando aqui e O quem puder Ticum interagir? Alguma coisa simples? daria, eu consigo mostrar para vocês, porque assim, o que eu posso mostrar para vocês, agora, Mari? Ah, eu acho que pode ser mais um pouco para o final. Eu não estou com o Tá. relógio aqui, mas quanto tempo demora mais ou menos a prática? Uns 15 minutos? Nada. Não, então, porque essa prática você tem que Ah, ficar, eu tenho que explicar para você, porque assim, quanto mais você ficar, melhor. Mas eu vou explicar só ah, como legal. é. Como é? Eu Tá, só aí a explico gente faz como nos é. 10 minutos. Tá, e a gente faz nos 10 minutos finais, então, essa Isso, tá prática. ótimo, tá Pra gente. legal. Porque assim, todas as pessoas podem fazer isso, até as pessoas que não conseguem ficar em pé, tem uma versão sentada. Então, assim, são coisas Uhum. que a gente vai trabalhando todos os desbloqueios dos nossos meridianos. E também o Uhum. recarregamento do nosso rim, porque a nossa energia vital está sendo muito bombardeada e muito tomada, porque Sim. o caos, né, social e, enfim, as coisas que estão acontecendo estão tirando muito a nossa energia, porque tira o nosso foco. Então, para a gente colocar o nosso foco de novo no nosso corpo, não só no corpo como um momento egoístico, não é isso, mas trazer o foco para o presente, para o agora, porque o que eu posso ser agora Uhum. de melhor, sabe? E aí você recarrega a energia vital, para poder ir trabalhando tudo que precisa. Porque assim, a gente, né, Sim. Mária, agora com esse confinamento que a gente teve, eu chamo de confinamento, né? Que a gente teve, a gente teve que olhar muito para nós. E a gente viu que tem coisas nossas que a gente não tá legal ainda. Então a gente precisa Uhum. trabalhar. E nesse trabalhar, tem pessoas que se revoltam, tem pessoas que ficam com medo de vir tudo isso à tona e não saber lidar com isso. É a hora de pedir ajuda, de verdade. É a hora de pedir e aprender a fazer qualquer coisa para para trazer, sabe, essa paz interna de novo. É claro que no começo Sim. pode ser que a gente não consiga, então a gente vai atrás de alguém que saiba ensinar a gente, né? Ensinar a gente a pescar, Sim. né? Sim.
Olha, Não minha sobre prima ela perdendo fez tempo. uma pergunta. Minha prima ela fez uma pergunta sobre o reiki. Você não trabalha com reiki, mas ou trabalha com reiki também? Na realidade, eu já trabalhei com reiki, mas o reiki tradicional, o sui, eu não trabalho com tanta Uhum. frequência. Eu trabalho mais com outro reiki, que chama reiki magnificado, que faz parte da cura quântica estelar. Mas é a mesma coisa, o reiki, né, os símbolos que a gente aplica do reiki, eles também são portais, né? São portais poderosíssimos para trazer energia celestial para a gente, né? E o reiki nada mais é do que você abrir os chakras e manipular com a energia da mão. Porque a nossa energia da mão é muito poderosa, assim. Tipo, Muito às poderoso. vezes, por exemplo, sei lá, você tá num ambiente muito úmido, né? E aí a gente consegue até no banheiro, assim, né? Se a gente faz isso com a mão, às vezes, dependendo do contraste da luz, a gente consegue até sentir a energia saindo da ponta da nossa mão. Sim, É muito sim. louco. E é uma coisa assim que é real, a gente está tão acostumado, né? O próprio touchscreen do nosso celular, ele é utilizado a partir da energia da nossa mão. Então, assim, é engraçado Verdade. porque falando isso, que a gente consegue manipular com a mão sem tocar, parece uma coisa muito esotérica, mas não é, gente. É física, Hum, o nosso corpo funciona assim, a gente é com quase um X-Men, certeza. assim. Olha, mas já foi, o reiki, na realidade, ele já foi cientificamente comprovado, tanto o reiki quanto a acupuntura, que as pessoas achavam que era uma coisa mais energética só. Não. Então, Uhum, a gente trabalha energia eletromagnética mesmo, né? Que vai sendo transmitida dos corpos sutis, que já existem uhum. realmente, né? Para o corpo físico. E essa canalização toda de energia que vem através da mão e do pé, porque na realidade a nossa mão e o nosso pé e o nosso umbigo, eles são chakras, chamados de chakras, centros de força secundários. Então, Uhum. existe mesmo uma abertura aqui, como se fosse uma esfera aqui, ó, de luz. Se você colocar em alguma, não sei, em algum aparelho aí que faça, né, uma medição, assim, você vai ver a energia naturalmente saindo das nossas mãos e dos nossos pés. Não precisa nem ser, por exemplo, iniciado em reiki, nem fazer nenhuma outra prática. Uhum. Agora, quem faz, potencializa ainda mais, né? Sim. E nós, e na própria antes, né, assim, lá na Lemúria, Atlântida, no Antigo Egito e também na China, eles já faziam a imposição de mãos sem mesmo saber o que era realmente reiki, né? Mas ficava lá, impondo as mãos em locais que estava doendo. A gente mesmo faz, né? Fala, nossa, tô com uma dor de Sim, cabeça. Então você já coloca a mão lá, né? E aí é isso, é esse sim. processo de autocura nosso, né? Já é quase um instinto, assim, né? Que a gente Sim, ainda tem essa memória disso, sim, né? O que exatamente. mais aí que você acha legal Então, aí falar? eu acho muito interessante, assim, a gente entrar em contato mesmo, pesquisar coisas, pegar esses cursos online que tem aí também, para se Uhum. auto-aplicar, sabe? Por exemplo, eu tô tão ansiosa hoje, né? O que que eu posso fazer, além de tomar chazinho de melissa, chá de camomila, que ajuda mesmo a acalmar com mel. Inclusive, o chá de camomila com mel, ele descristaliza a pineal. É Ah, muito legal, vamos interessante ver. isso. E aí, conforme você vai ativando a sua pineal, você vai aumentando o seu grau, vamos dizer assim, de sensibilidade extrafísica. Então, você Uhum. começa a perceber uma intuição maior em você. Quando você começa a E isso é perceber importante. uma intuição maior em você, você começa a acreditar mais que você é capaz de fazer as coisas, né? Sim. Porque a gente acha que a E gente ver não o é mundo de capaz. uma outra maneira, né? Sim. Sim, da nossa maneira, porque a maneira certa é da nossa maneira, de verdade, né? Assim, cada um sabe de si, né? Assim, cada um tem uma informação, uma genética, vamos dizer assim, de outras vidas, estelar. Quem não acredita em outras vidas não tem problema, é uma genética que a gente traz de ancestrais, né? Tudo isso a gente traz Sim. e tem um monte de conhecimento embutido nisso, mas a gente não põe em prática. Às vezes porque a gente não consegue ativar, sabe, aquela informação.
Então, às vezes, trabalhando um pouco mais a nossa intuição, no sentido de meditar um pouco, pode ser até a meditação guiada, conduzida, respirar. Por exemplo, a respiração rítmica, ela é muito interessante. Na hora que a gente se sente um pouco mais angustiado, um pouco mais ansioso, a gente inspira 4 tempos, assim, ó. Segura 4 tempos. A gente expira em 4 tempos. E fica no vazio, sem respirar, 4 tempos. Fazer. Se a gente faz isso por 1, 2 minutos, o nosso batimento cardíaco começa a desacelerar, a nossa respiração começa a ficar regulada e a oxigenação do corpo começa a acontecer. E aí a pessoa começa a se acalmar daquele estado, sei lá, momentâneo de tensão, né? É ótima a respiração rítmica. Muito boa mesmo. E é bem ancestral, Importante né? Ela vem mesmo. lá do Tibete. Vem lá do Tibete. Isso da respiração é muito importante, assim, é bem simbólico, assim, que todo mundo agora veja mais isso, assim, também, né? Tem muita gente aí com crise de ansiedade e isso da Ah, respiração é uma boa maneira de você saber como lidar, ou se você está próximo de alguém que está tendo uma crise de ansiedade, você lembrar desses passos para você também conduzir a respiração para outra pessoa. Porque às com vezes tem pessoas certeza. que vão estar perto de uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade e não sabe o que fazer. E com Exato. essa dica aí da respiração funciona, eu já testei também e Eu funciona também. mesmo. Muitas Outra vezes eu já coisa, tentei. Hã? uma coisa que é que tem uma amiga minha que perguntou para você Oi. falar do doing, doing, como que fala? Como que Doim. pronuncia? Doing, tá? Doim. Só para. Ah, Doim. Doim, na realidade, são pontos no corpo que são pontos de acupuntura, né? Só que em vez de você usar agulha, você usa a pressão dos dedos no local, né? Por exemplo, ó, esse ponto aqui é um ponto de intestino grosso, é um ponto de Doim, ó. A gente uhum. fecha o dedinho aqui e a gente pega bem no finalzinho da boca do peixe, ó. Opa. Ah, Aqui, aqui, ó. aqui. Bem, é num lugar que dói pra caramba. Se você apertar um local aqui, você vai ver, ó, que vai doer. Esse ponto, ó, é um ponto de analgesia geral no corpo. Ele tira a dor da face, ele tira a dor de toda a musculatura que está enrijecida. Uhum. E tem um ponto aqui também, ó. Eu tenho aqui, né, o cotovelo, bem na dobrinha do cotovelo, é um ponto também que dói pra caramba. Esse ponto, ele tira, ajuda a controlar a ansiedade e vai limpando o sangue. Então, assim, tem tantos pontos, né, do Doim, mas o que que é o Doim? Doim nada mais é do que pontos que você aperta no corpo, vai pressionando, no sentido massageando horário, anti-horário, horário, anti-horário, no sentido de harmonizar. Que você vai trabalhando todos os desbloqueios que você tem, vai relaxando o músculo, a articulação, vai tratando dores, né, no caso daqui que é analgesia. O ponto aqui também de Doim, ó, aqui e nessas duas partes aqui tem o nosso a parte occipital aqui, ó, aonde dói Uhum. bastante, é um ponto de vesícula biliar, né? Então, assim, esses dois pontos e esse ponto aqui, ele trata muito enxaqueca, e porque ele vai despressurizando, né? Todos os músculos também que ficam enrijecidos aqui. Esse pontinho aqui, por exemplo, ó, a primeira falange do dedo maior, do dedo médio, ó, é um ponto que se você apertar lateralmente ou apertar a pontinha do dedo, ó, você está trabalhando todo o seu rosto e a sua cabeça, a parte de hemisfério cerebral, glândulas cerebrais, tudo isso para dar uma acalmada. Então, seria assim, essa primeira falange. No dedo do pé, o dedão do pé. Se você pegar o dedão do pé e pressurizar ele todo, você também vai estar trabalhando as glândulas cerebrais, pineal, hipófise, hipotálamo, tálamo, todas as regiões que vão dar um sossega-leão no seu sistema nervoso. É nisso Tá. só, né? Pegando aqui, se você quiser pegar aqui na orelha, o lóbulo e essa parte aqui, ó, eu tenho o lóbulo da orelha aqui
E tem essa parte aqui, ó, da orelha que é cartilagem. Se você ficar pressionando toda essa parte e o lóbulo da orelha, você está trabalhando o sistema nervoso. Então você também vai dar aquele Legal. sossega-leão. Então, assim, tantas coisas práticas e rápidas para a gente fazer, né? Para a gente colocar em Legal. prática e falar, nossa, eu acho que eu tô melhor Uhum. agora, ai, agora eu vou poder respirar melhor, então vamos para frente, vamos embora. Porque o tempo tá muito acelerado, essa frequência Schumann, né? Ela tá muito acelerada. E Nossa, agora que sim. o Sol, né, ele está começando a jogar mais atividade para a gente aqui no sistema solar, né? Então, raio Uhum. gama, raio laser, raio ultravioleta, raio X, raio gama, um monte de coisa que a gente tem que, opa! Então, assim, claro que você vai começar a ter taquicardia, você vai começar a ter algumas Acordar de alterações. madrugada, É, ter sonhos intensos, faz então, parte do mas processo. então, e esse processo aí, às vezes a gente acha que a gente está adoecendo, mas não é, que a gente está entrando na ressonância. Sim, E é uma ressonância sim, natural que está acontecendo no sistema solar. E de repente você só tem que aguentar um pouco mais, porque daqui a pouco isso daí tudo vai sim. passar, E né? purificar o corpo, né? Tomando bastante água, descalcificando a Água, glândula pineal, descalcificando outras partes do ótimo, corpo, para ir reajustando a essa nova realidade, né? Com um corpo exatamente. atualizado, digamos E é, assim. a água, ela é importantíssima, sabe? O ideal é a gente bebericar, sabe, a água, em vez da gente tomar aquele copão, porque às vezes a gente só lembra que tem que tomar água quando a gente está com sede. A gente vai lá, toma um copo inteiro, Sim, 2 copos de água. Aquela água não dá tempo de entrar em todos os interstícios das células, em todos os órgãos, não dá tempo. A célula não consegue absorver aquilo. Então, se você beberica a água durante o dia, você coloca uma garrafinha perto de você ou uma xícara de água quentinha, um chazinho, que seja, e você vai bebericando de meia em meia hora, vai bebericando um pouco. Aquela água vai legal. entrando em todos os órgãos, nos interstícios da célula, e vai dando jeito de limpar toda essa célula, aí a célula vai jogar para fora essa água, aí sim que essa água vai cair na circulação sanguínea e vai ser filtrada pelo rim. Aí sim você consegue ficar hidratado. Legal. Boa Né? dica. E a água quente? Água quente é O que que você excelente. acha? Legal. Excelente. Os orientais só tomam água quente morna, né? Eles não tomam Sim. água, nem água, como é que se diz? Água a temperatura ambiente, no inverno, para eles é gelada. Então, sempre é Uhum. morna a água. O ideal mesmo, pela medicina oriental, o ideal é a gente tomar a água, ou o líquido que seja, na temperatura do nosso xixi, do nosso sangue. Seria o ideal Então, para entrar no nosso corpo. 37 graus por aí, será? Por aí. É isso? Mas Uhum. o quente também vale a pena. Agora, o gelado, a gente nunca deveria fazer isso, porque dá um choque térmico no corpo muito grande. Mas é claro que na hora de calor, você vai tomar um sorvetinho, né? Você vai tomar uma aguinha lá, colocar um pouquinho de gelinho, né, no Uhum. suco, tal. Mas o ideal não seria, porque esse choque térmico no estômago e no digestório, ele vai tirando a energia vital dos órgãos. Aí o órgão vai Entendi. adoecendo mais fácil. E sem contar, só fazendo um gancho dessa coisa da alimentação, né? Que, por exemplo, glúten, né? Ou farinha branca, alguma coisa assim. Às vezes a gente come e fica um pouco pesado, assim, né? Porque o corpo ele precisa de ter muita mais energia para poder digerir aquilo, né? E Uhum. isso afeta a nossa energia vital, a nossa energia, tipo, Sim. mental também, enfim, tudo Sim, isso, né? é. A gente acaba gastando mais energia para fazer o esquentamento, vamos dizer assim, dessa água gelada que a gente ingeriu, e poderia estar usando essa energia para outras coisas, para fazer um reiki a alguém, por exemplo, ou para fazer o auto reiki, né? Que é a energia que a Sim, gente também vai gastando, né? Mas sim, tem como total. repor. E uma técnica interessante de repor é o próprio Qigong. É um Qigong estático, o Qigong, na realidade, ele é uma série de movimentos que você faz do corpo para poder liberar coisas do corpo, né? Mas o Qigong estático, é esse que eu queria mostrar para vocês, é exatamente o Uhum. Qigong para a gente recuperar a energia vital que fica armazenada dos nossos rins. Que é essa energia vital é que a gente usa para fazer tudo que a gente precisa fazer durante o dia, né?
Legal. Vamos fazer? Vamos fazer. É assim, então, mas é super facinho. Eu vou tentar colocar aqui num local onde. Tá. Eu vou ficar sentada. Sim, eu Tá. vou mostrar como é que se faz o sentado. Peraí. Eu tô no no microquarto. É o meu quarto. Ó, dá pra ver? Sim. Dá pra ver? Na realidade é assim, as nossas pernas, elas vão ter que estar afastadas na largura dos nossos ombros, tá? Tá. Se você estiver sentada, você pode sentar com as pernas Eu em tava. 90 graus. Eu vou tentar fazer aqui, ó. Tá. Eu vou ter que ir mais aqui na beirada. Porque eu tava sentada com as pernas Aqui é cruzadas. assim, né? Ó, É. se nós fizermos o movimento em pé, então nós vamos fazer assim, ó. Aqui, colocar as pernas na largura dos ombros, tá? Flexionar um Tá. pouquinho o joelho, flexionar um pouquinho o joelho e deixar as mãos assim. Tá. Então, nós vamos inspirar, ó, fazendo uma sequência de mão que não é muito difícil, tá? Ó, inspirando, expirando, inspirando. A gente vai fazer um movimento de 90 graus aqui, ó. Expirando, a gente vai tocar a cintura. Inspirando, e a gente vai cerrar os punhos, assim, ó. Vendo? E vai ficar. Esse ficar quer dizer 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, quanto tempo você conseguir ficar. Quando a gente fica nessa posição, a energia telúrica da Terra, de Gaia, começa a entrar pelos nossos pés, pela sola do pé, e começa a passar pelos ossos, pelos músculos, pelos nervos, e fica no rim, armazenada no rim. A pessoa, ela pode até ter uns tremeliques. De repente, ela tá aqui, ó, 5 minutos, ela começa a tremelicar. Ela começa a fazer assim. Por quê? Porque essa E é energia, ela super vai normal. subindo, super normal. É. Essa energia, ela vai subindo, ela vai sendo armazenada nos rins, e quando o rim já tá um pouco mais carregado, ela vai distribuindo essa energia para todo o corpo poder desbloquear locais que ele precisa desbloquear ou colocar mais energia nos órgãos que precisa. Então, vai fazendo uma orquestra de cura no corpo, vamos dizer assim. Para quem não consegue ficar assim, ó, vamos imaginar que a gente está assim, deu meia hora, tá? Aí a Tá. gente vai encerrar. Vamos encerrar assim, ó. Inspirando, ó. Eu faço assim, ó, nas mãos, tá vendo? Ó. E jogo tudo para baixo. Isso. Aí eu finalizo. Acabou o ticum. É só isso mesmo. Vou fazer a versão sentada, Legal. tá? A gente está sentado. Nós vamos cruzar, ó, a perna, não assim. Nós vamos cruzar aqui, ó, uma na frente da outra. Dá para ver? Uma na Não sei frente se eu da outra. consigo Os pés ver. no chão, Tá, eu tá? acho que eu Ó, consigo. a Aqui. gente faz Acho assim, que eu ó. fiz. Ah. A gente cruza Com uma dois perna pés no na chão. outra e senta. Pronto. Tá. E faz a mesma coisa. A gente vai puxar. Cerrou os punhos. Cerrou os punhos e ficou. Ficou 5 minutos, 10 minutos, quantos minutos você quiser. E fica lá.
É mais lento essa absorção da energia telúrica, mas acontece também. Quando você não consegue ficar em pé, você pode sentar. E depois só lembrar que precisa acabar assim. E aí acaba. Todos os dias, se fizer por 10 minutos, 15 minutos que seja, você pode fazer assistindo alguma live, alguma coisa interessante, sabe? E fica lá, Legal. segurando e recarregando a energia do teu rim. Isso é chamado de Qigong. Na realidade, chama Mabu. Mabu é uma modalidade de um Qigong Etilha-Alfá, que é um Qigong estático. É um Qigong que você Uhum. carrega a energia do teu corpo parado. Então, nas as sequências mais avançadas de Qigong, os mestres ficam lá assim, 1 hora, 2 horas em posição, tal, só para recarregar os órgãos, né? É a mesma coisa. Isso é um estilo na Ó, realidade é um estilo. a minha prima ela perguntou que se o ideal é ser sem sapatos. É melhor, né? Para absorver melhor Ah, sim, a pode energia, é ser. melhor fazer sem. Sim. Eu gosto, eu gosto de ficar sempre sem sapato, sim, quando eu tô fazendo Qigong, tá? Inclusive, tem até pesquisas aí, científicas e tudo mais, mostrando que é muito importante a gente andar descalços em terra ou em grama, que isso ajuda bastante a melhorar nossa energia e disposição, porque também faz o aterramento da energia e tudo mais, mas sem ser nesse sentido mais holístico, as pessoas que são mais científicas pesquisem que tem pesquisas sobre isso que mostram os benefícios de você andar descalço, que é importante, ajuda Sim. bastante. Sim, a troca de energia com a Terra, ela é muito importante. Essa energia É. eletrostática que fica parada na gente, ela tem que se escoar. E a Terra, ela é tão maravilhosa que ela recebe todos esses presentes da gente. Até coisa ruim ela recebe, Sim. né? Mas é que É. o legal é que assim, é que a Terra, na realidade, ela tem um mecanismo de autorregulagem através dos elementais, dos devas. Então, eles ajudam a reciclar as energias. E a Terra é um grande presente que ela entrega para a gente. É esse Ticum, é um grande presente que ela entrega para a gente. E a gente, em gratidão também, de alguma forma, faz a reverência para ela nesse sentido, de estar mais presente com ela, ficando descalça, por exemplo, né? Sim. E respeitá-la, né? Aproveitando que a gente É. está na Semana do Meio Ambiente, né? Também. Essa Sim! semana. Então, ou seja, tudo a ver, tá tudo conectado, né? Incrível. Nossa, eu E. tô Ah, tentando e eu acho que encaixar aqui o você tá negócio. tentando colocar Tô aí. tentando encaixar até agora. Então, Ai, pronto. eu acho que eu não tô acompanhando, não tô com o relógio aqui. A live tem o tempo de 1 minuto, né? Depois o Instagram ele fecha. Não sei, acho que você Uma hora, poderia né? falar as considerações. Poderia falar as considerações finais, se você quiser falar mais alguma coisa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, aproveita para perguntar. E eu acho que é isso, assim. Vamos seguindo pro fim aqui. Passou voando, né? Passou! Então, eu também concordo que alguém falou que o Doi é maravilhoso, né? É muito bom. O que eu realmente assim desejo, né, para vocês e sugiro que vocês entrem em contato com essas coisas mais naturais, principalmente a alimentação, tomem bastante água. Eu acho que trabalhem essa parte de microsistema que ela é tão fácil, existem cursos aí, eu mesmo, né, estou preparando também alguns cursos online agora para as pessoas que querem aprender sobre os microsistemas de reflexologia e aplicar profissionalmente, aplicar, por exemplo, fazer a autoaplicação. Eu acho tão assim Sim. válido, porque a gente vai complementando, né? Tudo o que a gente vai trazendo de manifestação mesmo, sabe, da nossa consciência, da nossa espiritualidade, de uma maneira geral, E que é a tanto, nossa intuição. E tudo isso é para despertar coisa na gente, sabe? sim, e despertar coisas boas e fazer com que a nossa vida aqui na Terra seja mais agradável, porque a gente não está aqui para sobreviver, a gente está aqui para viver
pleno, assim, né? Exatamente. E tem coisas, e tem conhecimentos que a gente precisa ter, assim, né? Dessa questão, assim. Se você está tendo uma crise de ansiedade, se você sabe o que fazer para lidar com isso num sentido mais imediato, poxa, isso é um conhecimento ótimo, sabe? Isso deveria ser ensinado nas escolas, assim, coisas assim, sabe? E de saber como agir, né? Tem também essa coisa de que da respiração, como a respiração acalma. Então, assim, isso são coisas que todo mundo pode fazer em casa, sabe? Pode fazer, Enfim. pode ensinar e, e não vai ficar tão dependente, vamos dizer assim, de coisas que saem um pouco do nosso controle, né? Porque você com você mesmo, você consegue, quando você depende de várias outras coisas, né? Que não Sim, estão fora do seu alcance na realidade, né? É difícil. Então, você sabe que tudo está dentro de você e está mesmo, né? Isso daí não é um jargão. Tudo está dentro da gente mesmo. Então, quanto mais a gente vai aflorando, limpando o nosso corpo físico, limpando os nossos corpos extrafísicos, através de mecanismos como esse, por exemplo, incluindo alimentação também, a gente vai acreditando mais num outro tipo de mecanismo de vida, numa realidade paralela, vamos dizer assim, que é uma realidade que a gente precisa viver aqui. Dentre as várias realidades paralelas, a gente tem que escolher aquela que a gente não está sobrevivendo, mas que a gente está vivendo, né? sim, Vivendo com um pouco mais de tranquilidade emocional, eu digo, por estar mais controlado nesse sentido, porque a gente foi atrás de coisas para fazer e tudo mais. Porque assim, sim. o que a gente pediu para fazer aqui na Terra? Vamos pensar, né? Por que você pediu para estar aqui nesse momento, colhendo o quê, né? Com certeza é uma obra divina que faz com que a gente entenda essas experiências de dualidade, né? Porque Sim. dualidade mesmo só tem aqui, né? Nessa 3D, por exemplo, o bem, e o mal, o certo, o errado, né? O escuro, as trevas, a luz, enfim, tudo isso, como é que a gente se comporta? Qual é a experiência que a gente pode ter dentro de uma sombra e dentro de uma luz, né? E como é que a gente pode se comportar nisso? Então a gente tem que entender que a gente não está sozinho aqui, não estamos mesmo. Eu nem estou falando assim, ai, tá falando de religião, espiritualidade. Não, é espiritualidade? É a partir do momento que você acredita que você não é só um corpo. Você é um Sim. corpo, uma alma dentro de um corpo que está experienciando aqui em 3D. Então, existe uma Sim. escala evolutiva bastante interessante aí que está te ajudando aqui. Você pode chamar do que quiser. Anjo da guarda, ancestral, os xamãs, Gaia, estão aí. Elementais, Deva, enfim, tá todo mundo Sim. aí para nos ajudar, inclusive nessa questão de salto quântico, né? Inclusive nesse momento da nossa vida. E a gente É vai onde cocriar. tá tudo sendo acelerado, né? E hoje tem uma lua, ou um eclipse lunar, na lua cheia também, vai movimentar bastante energias. E quando a gente fala essas coisas, assim, são movimentações sutis, sabe? Que conforme você vai ativando partes do seu corpo, você consegue ter mais sensibilidade em relação a essas coisas. Da lua cheia, da lua minguante, da lua nova, eclipse. Que você vai ficando mais conectado com a Terra e essas alterações e você consegue sentir melhor e usar isso ao seu favor, sabe? É isso aí. Também. É, Viver porque em maior harmonia, né? Com o próximo e você, com a própria terra, que é a nossa casa, né? Mari falou tudo, porque quando você se alinha, você recebe qualquer tipo de ajuda, de amparo, de informações que você precisa para tocar sua vida aqui e indo, né? E as coisas vão acontecendo de uma maneira sincronizada, né? Que a gente vive Sim, falando, né, do sincronismo, né? As pessoas vão vendo aí números repetidos e tudo mais, mas isso quer dizer, não é uma coisa assim, de bruxaria, nada, mas assim, você tá no caminho certo, você tá indo no caminho certo. Pode seguir que você tá sim, certo. Você tá seguindo o universo, o fluxo do universo, né? exato, exato. E é o observar, né? E é o parar para observar. E é isso, assim.
Agradeço mais uma vez Eu que a sua agradeço, minha linda. participação. Agradeço Foi todos muito que bom estar estavam com aqui até você. agora. Sim, sexta-feira, bate-papo com a amiga. Sim, Saudade de fazer uma delícia. música. Sim, a próxima a gente faz uma live de músicas, de mantras, uma coisa assim. Oh, seria legal a gente fazer alguma coisa assim. E quando acabar a quarentena, a gente também se reúne e fazer umas músicas aí Com também. certeza. A Isis, ela faz parte do projeto Luz Harmônica, que tocam músicas aí que são terapêuticas também, e mantras e tudo mais. Dá uma pesquisada aí que vale a pena. Que eu acho que é importante, né? A gente ver essas coisas e ouvir. Mas é isso. Gratidão, querida. Eu Mais que alguma coisa aí que agradeço, você quer falar? Mari. Muita paz. Tem Não, mais eu alguma tô coisa? super feliz. Não, é isso aí, Acho. A gente falou bastante, né? Foi muito Sim. bom. Ai, sim. Eu agradeço bastante assim, essa possibilidade de eu compartilhar, né, com você, com vocês, né, alguns conhecimentos que eu venho trazendo assim para minha vida. Aí passo para as pessoas e também atendo as pessoas assim. E eu vejo que dá super certo. Então a gente está no caminho. Sim, total. É. Se curando e curando o próximo, né? Isso. Porque todos E é isso somos um, e aí. também não é um jargão. Isso é verdade, É, né? A gente sim. está cada vez mais próximo dessa frequência de unicidade, né? E é isso que Sim, está começando a deixar todo mundo louco, né? Alucinado, porque isso daí, o que eu sinto, você também sente, né? sim. E tudo E a isso princípio isso faz pode parte assustar, né? de uma frequência. Uhum. Sim. Mas é isso aí. Boa noite a todos aí também. Até o próximo Obrigada, pessoal. bate-papo. Obrigada, viu? Beijão. Gratidão. Tchau, linda. Tchau. Tchau.